E aí, moçada, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos ver a aula número 13, certo? E hoje nós vamos estar vendo o chamado agentes do relevo. Você já deve ter assistido a aula número 12, onde eu trabalhei os agentes do relevo, só que eu trabalhei os chamados agentes internos, onde nós falamos de tectonismo, abalos sísmicos, vulcanismo, né, que são os agentes formadores do relevo, né, são chamados de agentes endógenos. Hoje nós vamos falar dos agentes externos, tá, que também são chamados de esculturais, porque ele vai esculpir, ele vai modelar esse relevo, ou também muito chamado de agente exógeno. Então, cuidado com esses nomes. O agente interno, ele é chamado de agente endógeno. Os agentes endógenos são forças que acontecem de dentro para fora. E os agentes internos são chamados exógenos, de externo, de superfície, que são todas as forças que atuam na superfície da Terra, na superfície da crosta terrestre, ok? Essas forças, né, essas forças externas, elas são constantes, elas ocorrem todos os dias, todas as horas, que a gente nem observa, e elas são lentas, gradativas, mas todas essas forças, independente qual seja, ela vai provocar sempre um processo erosivo e um processo de sedimentação. Porque a erosão seria o quê? Seria a retirada de um material de um lugar e vai ser depositado em outro. Então, esse sedimento, esse material que o processo erosivo vai provocar, esse sedimento não vai desaparecer. Ele vai ser depositado, acumulado em algum lugar. Então, pense sempre uma coisa. Toda vez que você falar de um agente externo, você tem que pensar que esse agente externo, ao mesmo tempo que ele provoca o processo erosivo, ele vai provocar também um processo chamado sedimentação, ok? Bom, mas como isso ocorre, né? Como que a chuva, como que o rio, como é que ele provoca, né, essa modificação da superfície, como é que elas modelam? Então, esse processo do agente externo está ligado ao processo chamado intemperismo, tá? Isso é super mega importante, intemperismo. E o intemperismo, ele pode atuar de três maneiras. É o intemperismo biológico, o intemperismo químico e o intemperismo físico. Na verdade, em uma região, você não vai ter muitas vezes um só intemperismo atuando. Você pode ter os três, você pode ter os dois, ou você pode ter um predominando, né? De maneira geral, em uma determinada região, você vai ter a ação dos três intemperismos, o físico, o químico e o biológico. Mas muitas vezes um acaba predominando mais sobre o outro. E o que esse processo é do intemperismo? Na verdade, é um processo que vai fazer o quê? É um processo de fragmentação da rocha. Ok? É um processo. Então, se é um processo, quer dizer que não vai acontecer de uma hora para outra, é uma coisa que vai estar ocorrendo gradativamente. Esse processo de fragmentar a rocha, tá? Ela vai fazer com que nesse processo você vai produzir sedimentos, a retirada, o transporte desses sedimentos, né, onde você vai transportar esses resíduos, nós chamamos de erosão, certo? E ao mesmo tempo, esse material vai ser depositado em algum lugar e provoca a sedimentação, ok? Ora, quem que vai fragmentar? Quem que vai ser o causador desse processo? Pode ser a ação biológica. Quando eu falo, no caso, ação biológica, eu estou falando o quê? De plantas, de algumas plantas, como por exemplo, raízes de plantas, né? Porque as raízes, elas penetram, entram no solo e elas provocam abertura, rachaduras, né? E também alguns animais, né? Alguns animais que escavam, que fazem buracos, né? Como o tatu, por exemplo, né? Que vai escavando, vai criando buraco. Nesse processo, a ação tanto de plantas como de animais, ele vai provocar uma fragmentação da rocha. É lógico que o intemperismo biológico ele é bastante importante, certo? E outros micro-organismos, né? Mas o mais cobrado, geralmente, é o físico-químico,
ok? Então, no caso, quando você fala em temperismo químico, cara, quando você fala em temperismo químico, você vai estar falando da ação basicamente da água, certo? Da água. Como assim se ele usa da água? Olha, a água, no caso que pode ser água da chuva, pode ser água do rio, como pode ser água do mar, ela provoca uma ação física de impacto, certo? Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, a água da chuva, o impacto da gota de chuva, né, que cai no solo, ela provoca uma ação física. Mas essa água, quando ela infiltra, quando ela entra nas camadas da crosta terrestre, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar uma reação química, certo? E essa reação química vai desagregar, vai quebrar, vai fragmentar a rocha, certo? Então, aonde, por exemplo, chove bastante, você vai ter, por exemplo, o predomínio do intemperismo químico, certo? Já o físico, você não vai ter uma ação de reação química, né? O físico vai ser algo mais de impacto. E aí eu poderia citar como exemplo aqui, ó, o vento, certo? O vento é uma ação física, principalmente que ele transporta partículas. Poderia citar também a variação de temperatura, né? Essa coisa de aquecer, resfriar, aquecer, resfriar, aquecer, resfriar. A rocha também fragmenta, né? Ela desagrega, ela quebra, ok? Então, em um lugar, você vai ter os três ocorrendo, de maneira geral. Mas, geralmente, um predomina mais do que o outro. Então, vamos dar alguns exemplos. Se eu pegar, por exemplo, no Brasil, em relação ao sertão do Nordeste, como é uma região que eu tenho um clima semiárido, ou seja, chove menos, chove pouco, é um clima mais seco, o que vai acontecer? Não vai predominar no sertão do Nordeste o intemperismo químico, mas vai ter muita forte atuação no intemperismo físico, que seria a ação do calor, do vento, ok? Já quando você pega, por exemplo, na Amazônia, né, que é uma região que o clima é equatorial e que chove bastante, esse excesso, essa quantidade de água que sempre está precipitando e infiltrando no solo, com certeza ela vai provocar uma fragmentação química, então ela vai produzir um intemperismo químico, ok? Então, quando você fala de agentes externos do relevo, o que vai fazer com que aquela superfície seja esculpida, modelada por esses agentes, nós chamamos de intemperismo, que pode ser o biológico, o físico e o químico. Não esquecer que os agentes externos, ele sempre vai provocar erosão e sedimentação, ok? Bom, mas quais são os agentes externos? Quais são os agentes? Quem é que vai provocar na superfície da Terra todo esse processo de erosão e sedimentação? Aí podem ser o seguinte: pluvial, que eu estou falando da água da chuva; fluvial, eu estou falando do rio; marinha ou marítima, a ação do mar; eólica, a ação do vento; glacial, das geleiras; e antrópica, que seria a ação do homem. Como isso ocorre? Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, a chuva, o agente externo pluvial é um dos mais cobrados, ainda mais porque o Brasil é um país tipicamente tropical e, de maneira geral, tem bastante chuva, né? E a chuva, ela provoca diversos processos. Então, por exemplo, que tipo de erosão a chuva pode provocar, né? Então, por exemplo, a ação forte da chuva numa determinada região, por exemplo, de solo desnudo, né, sem cobertura vegetal, você pode iniciar, por exemplo, a formação, um exemplo aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, a ação de vossorocas, tá? Você pode provocar a formação de vossorocas, que são grandes erosões. Ou a chuva também, ela pode provocar a ação de deslizamento de terra, certo? A chuva, ela pode ser um causador de deslizar, né, a encosta de um morro. Mas, ao mesmo tempo, a chuva, ela transporta sedimentos e ela pode produzir, por exemplo, um processo de assoreamento. Como assim? Ora, a chuva pode transportar esses sedimentos e depositar esses sedimentos no leito do rio. E aí o rio se torna mais raso, ok? Então, o assoreamento pode ser acelerado pela ação da chuva, porque esses sedimentos vão ser transportados pela enxurrada e depositadas no leito de algum rio ou córrego da região,
Ok? Então, ao mesmo tempo que ela provoca erosão, ela provoca sedimentação, tá? Também eu tenho a ação do rio. Ora, o rio pode fazer o quê? Ora, o rio, como processo erosivo, ele pode formar grandes vales, como, por exemplo, os cânions, certo? Então, com certeza você já ouviu falar dos cânions, o mais famoso, né, o Grand Canyon nos Estados Unidos, certo? Que são grandes vales que são formados, certo? E que esses vales são formados pela ação de algum rio. O que o rio vai fazendo? Ele vai escavando, escavando, escavando e vai aprofundando aquele vale, né? Então nós temos o cânion do São Francisco, nós temos o cânion do Itaimbizinho na Serra Gaúcha, ou seja, o rio ele provoca o processo erosivo formando cânions. Mas ao mesmo tempo, o rio, por exemplo, ele pode formar os deltas do rio. O que é um delta? É quando você tem aquelas ilhas na foz do rio que você acumula sedimento e o rio forma canais na sua foz. Ora, quem transportou esse sedimento e depositou ali? A própria ação do rio. Nesse processo dele depositar esse sedimento, ele está produzindo o processo chamado sedimentação. Ok? Então, ao mesmo tempo que ele, por exemplo, provoca a formação de um vale, né, de um cânion, que é um processo erosivo, ele pode formar, por exemplo, um delta no rio, na foz de um rio, que é um processo de sedimentação. Estou citando alguns exemplos, ok? Bom, a ação do mar, a mesma coisa. Quando você vai à praia, que você vê aquela coisa de onda, bate e volta, bate e volta. Então, por exemplo, essa ação do mar bater nas rochas é uma ação física. E o mar, ele pode formar, por exemplo, grandes paredões na costa que nós chamamos de falésias, certo? As falésias, ela é uma forma de relevo, tá? Modelada pela ação marinha, né? Que você tem em Torres, no Rio Grande do Sul, as falésias, tem várias falésias no litoral do Nordeste, que é uma ação do mar, ok? Então, a falésia é um processo erosivo. Ah, mas esse material que o mar está tirando, algum lugar está depositando. Ora, aonde que ele vai depositar? Por exemplo, a formação das praias. Então, as praias, onde você tem aquele acúmulo de areia, quem que trouxe, quem que depositou? A própria ação do mar. Essa coisa do mar puxa, leva, puxa, leva. Então, as praias é um processo de sedimentação marinho. Ok? Poderia colocar aqui também a formação de restingas, certo? Que também é uma sedimentação marinha, ok? A ação eólica, a ação do vento, ela provoca erosão nas rochas. Erosão nas rochas. Quem nunca ouviu alguma foto que mostra, né, aquela rocha esculpida? Por exemplo, a mais famosa aqui no caso no Brasil é a famosa rocha em Vila Velha, no Paraná, que ela tem um formato de uma taça, né? Imenso formato de uma taça. Fica, por exemplo, no estado do Paraná, né? Na região de Vila Velha, no Paraná, ok? Ali existe o Parque de Vila Velha, onde você tem várias esculturas, né? Imensas, formatos de uma taça, formato de uma bota, que quem formou? A ação do vento e também, lógico, da chuva durante milhares de anos. Ela vai esculpindo quando ela for se modelando, certo? Mas o vento também deposita sedimentos, porque ele faz sedimentação. Ora, qual é um exemplo de uma sedimentação eólica? A formação das dunas. Quem conhece uma duna no litoral, você sabe. Aquele monte de areia que cada hora está em determinado lugar. Para que lado o vento vai, ele transporta esses sedimentos, tá? A mesma coisa é a glacial, certo? A glacial, o processo erosivo, ele forma grandes vales no meio de montanhas. Como o gelo faz isso? Aquela coisa de congelar, derreter, congelar, derreter, congelar, derreter, ele provoca basicamente um intemperismo físico, certo? E ao mesmo tempo que você faz, esse sedimento pode ser depositado e formar, por exemplo, lagos, certo? Então a ação glacial das geleiras também provoca erosão e sedimentação. É o único agente externo que não existe no Brasil. É o único que não existe no Brasil. E a ação antrópica, que é a ação do homem,
Aí esse, galera, esse pode modificar tudo. É o que mais modifica. Ele pode muitas vezes perfurar um túnel, né? Uma montanha, perdão, e formar um túnel, certo? Ele pode pegar um terreno com uma declividade maior e ele aplanar esse terreno. Ele pode mudar o curso de um rio, ele pode mudar muitas vezes a encosta de um morro, ou seja, a ação holotrópica é o agente mais externo, mais rápido, né? O que mais provoca modificações na superfície da Terra. Ok? Então esses agentes externos, pessoal, eles atuam todos os dias. Quando chove, a chuva está fazendo alguma coisa, está ventando, está acontecendo alguma coisa, o mar ali não está vai e volta à toa. Então, os agentes externos são forças constantes, atuam constantemente na superfície da Terra, ou seja, exógeno, e vai modelar a superfície e o relevo terrestre. Ok? Então, esses são os chamados agentes externos ou exógenos. Tranquilo? Vamos lá, não esqueça, hein? Se não inscreveu, inscreve no meu canal para que toda semana tá saindo um vídeo novo para você, ok? Fico por aqui e a gente se vê na 14ª aula do nosso intensivão de geografia. Tchau, gente, beijão, tchau, tchau.